Boas, meu povo amado, sou o professor Franco, vamos para mais uma dica de constitucional / administrativo. Sim, porque a nossa dica de hoje é lá do artigo 37, nós vamos falar de princípios, aqueles velhos princípios aplicados a toda e qualquer administração pública que tu conhece pela sigla de LIMP. Meu Deus, eu já assisti tanta aula de LIMP, eu vou desligar isso aqui. Fica aqui porque é muito importante, nós vamos trazer questões ao final. Tu precisa, de fato, entender tudo sobre o LIMP. Mas antes nós vamos conversar sobre as nossas redes, né? Você já está aqui em uma das redes. Veja como é importante você ter acesso às redes. Olha aqui, ó. Você já está em uma delas, né? Você já está no canal do Fox Concurso. Mas nós temos o nosso Instagram, nós temos o Facebook e também o podcast para aqueles que querem, obviamente, dar aquela corridinha na academia, escutar a aula do LIMP, né? Tem muita aula lá no podcast. Estamos gravando aulas específicas para o podcast, então vale a pena você conhecer, tá? Se você ainda não me conhece, nós temos as nossas redes sociais, eu sempre digo, né? O meu contato direto, né, com você é pelo Instagram, então Prof. L. Franco, hoje todo mundo tem Instagram, então dificilmente é aquele que não tem, então lá pelo Instagram. Se você ainda tem Facebook, né, eu uso o Facebook, eu uso o Face para muita coisa. Então nós temos o nosso Facebook também, e eu também tenho aqui no YouTube o meu canal da JusPolis, que é a nossa consultoria, e eu coloco muita aula boa lá, aula ao vivo. Eu tenho a Domingueira CESP. Se tu não conhece ainda, vai lá na JusPolis, aqui no canal, né, do YouTube, conhece lá a JusPolis, e tu vai ver lá que tem aula de constitucional, tem aula de administrativo, tem aula de eleitoral. Nós temos as nossas domingueiras que eu faço ao vivo, das 8 às 18, só eu e Deus. Então nós vamos ficar ao vivo resolvendo questões do CESP. Tem várias domingueiras lá, se não me engano, tem uma ou duas lá que estão sendo colocadas. Então eu faço as aulas ao vivo no domingo, tá? Só para os fortes, beleza? E não é pelo canal do Fox, é pelo canal da JusPolis. Então vai lá, conhece, já adiciona lá, ativa o sininho, que é importante. Beleza, moçada? E nós vamos falar deles, do artigo 37, dos tais princípios da nossa querida administração pública. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, DF e município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também o que segue. Tu já leu o artigo 37, sabe que ele tem um monte de inciso, mas o que importa aqui para nós agora é falarmos um pouquinho sobre o LIMP. Veja, a primeira grande informação que o artigo 37 te dá é que esses princípios, eles serão aplicados em toda e qualquer administração pública. Não importa se ela é direta ou indireta, é uma questão que sempre cai em prova. Ah, a Petrobras é uma entidade, é uma sociedade mista, ela rege-se pelo direito privado, ela não precisa seguir o LIMP. O Banco do Brasil é a mesma coisa, ou seja, eles tentam aplicar em você que aquelas entidades regidas por direito privado, notadamente a empresa pública ou a sociedade econômica mista, né, não respeitam o LIMP, não precisam respeitar o LIMP. Mas veja que o artigo 37, ele é muito claro, não importa se eu estou falando de um órgão, de um ente, de uma autarquia ou fundação, que são entidades de direito público, ou aquelas de direito privado, enfim, não importa se é administração pública direta ou indireta. E mais, não importa se ela vai ser municipal, estadual ou federal. Todo mundo obedece o LIMP. Primeira grande informação que tu vai colocar na tua cabeça. Sempre que a questão for vir separando, trazendo exceções, salvo para cá, salvo para lá, a questão está errada, tá? Vou voltar aqui, ó. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, tá?
de qualquer poder, ou seja, executivo, legislativo, judiciário, não importa o poder, sempre vai obedecer o LINPE, tá? E não importa o ente, União, Estado, Distrito Federal ou quaisquer dos mais de 5.000 municípios. Todos eles deverão obedecer aqueles que chamados de princípios expressos da administração pública brasileira, que aqui estão: legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, tá? Lembrando que a eficiência foi o último a entrar aqui nesse rol, né, pela emenda constitucional número 19 de 98, que é a emenda exatamente conhecida como a emenda da reforma administrativa. Nós tivemos duas emendas importantes, a 19 e a 20, né? A 20 mexeu na parte previdenciária dos servidores. Lá atrás, em 98, foi a reforma previdenciária feita pelo FHC. E a 19 mexeu na parte estrutural da administração pública, na parte de reforma administrativa. O Bolsonaro, o que ele fez agora? Ele fez então a reforma bem pesada na parte de previdência e agora vai mandar uma outra proposta administrativa, tá? Para nós termos mais uma renovação no que tange o aparelho do Estado, que tu conhece como administração pública. Então nós teremos mais uma PEC aí a sendo analisada e, consequentemente, mais uma emenda constitucional a ser estudada, beleza? Mas o princípio da eficiência foi colocado então lá na época do FHC. Joia. Franco, o que tem para falar para mim de coisa nova? Opa, não é isso que eu quero. Não é isso aqui também? Eu quero isto aqui. Muito bem. Aí nós vamos falar de LINPE, né? LINPE. Eu sempre gosto de colocar o princípio da eficiência de forma separada para lembrar que a eficiência ele veio, obviamente, a posteriori. Muito bem. A legalidade, uma das grandes perguntas da legalidade é exatamente no que tange a sua aplicação. A legalidade no setor privado é uma coisa, no setor público é outra. Lembra? No setor privado, ela é mais abrangente, tá? Ela é mais ampla. Já aqui no setor público, ela é mais restrita. Mas como assim, Franco? Lembra que o princípio da legalidade, quando é eu e você, eu pessoa física, você pessoa física, a tua empresa, enfim, quando é pessoa física ou jurídica, mas privado, o princípio da legalidade ele é interpretado de forma mais ampla, lato sensu. Ou seja, eu e você, nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Tudo que a lei não proíbe. Então eu e você somos livres para fazer tudo que a lei não proíbe. Ó, o sentimento é de amplitude. Agora, quando estou falando, por exemplo, do Franco deputado, do Franco prefeito, de você governador, ou seja, quando estou falando da seara pública, da gestão pública, aí o assunto é diferente. Aí eu pego e restringo a interpretação do princípio da legalidade. E então esse setor público, essas autoridades públicas, só podem fazer o que a lei autoriza. Então, se eu só posso fazer o que a lei autoriza, logo estou tendo ali uma interpretação restrita, stricto sensu. Então, eu tenho duas formas de interpretar o princípio da legalidade: amplo, lato sensu, setor privado; restrito, stricto sensu, setor público, tá? Joia? Já sabe disso, eu estou só revisando aqui com você. Outra questão importantíssima, tá? Essa aqui, ó, muito boa inclusive, ó. A diferença entre o que eu conheço como princípio da legalidade ou princípio da reserva legal. Reserva legal. Esse princípio da reserva legal, moçada, é tudo que eu posso chamar de lei. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada. Tudo isso é princípio da reserva legal. Pegou? Agora, nem tudo, obviamente, é reserva legal. Se não for reserva legal, aí vai ser princípio da legalidade apenas.
E dentro do princípio de legalidade, eu tenho os outros institutos, as outras normas. Por exemplo, eu tenho aqui a instrução normativa, eu tenho resolução, eu tenho decretos, tudo que não for lei em sentido estrito, tá? Agora, bota uma coisa para a cabeça. Franco, lei ordinária, lei complementar, é exteriorização do princípio da legalidade? Claro que sim. Porque tudo que está nesse ciclo grande e no pequeno, ou seja, está no grande e no pequeno, é princípio da legalidade. Entendeu? Não importa. Então, tudo isso aqui é princípio da legalidade. Agora, apenas o que está em vermelho é princípio da reserva legal. Então, veja, o princípio da reserva legal, ele é diferente do princípio da legalidade. Ele é mais apertado, tá? Nem tudo é reserva legal, só aquilo que é determinado por lei, lei em sentido estrito. Então há uma diferença entre princípio da legalidade e princípio da reserva legal. Quando a questão do SESP vem assim, o princípio da legalidade, vírgula, também conhecido como o princípio da reserva legal, vírgula, a questão está errada. A questão já está errada, porque ele não pode equiparar a legalidade à reserva legal. Pegou? Então são duas dicas que eu quero deixar para você do primeiro princípio, que é o princípio da reserva legal. Outro princípio importante, claro, é o princípio da impessoalidade. Impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele tem três vertentes. Isso. Ele tem três vertentes. Primeira vertente, princípio da igualdade. Igualdade. Da finalidade. Finalidade. E o princípio da vedação. Vedação. A promoção pessoal. Promoção pessoal. Veja que eu estou dividindo o princípio da legalidade, tá? Igualdade na sua face finalidade e também na vedação à promoção pessoal. Então, as questões, quando caem sobre o princípio da impessoalidade, poderá vir tanto na face igualdade, finalidade ou vedação pessoal. Claro que isso lá numa aula completa eu vou determinar com exemplo cada uma delas. Aqui eu só quero chamar atenção para uma delas, que é aquela exatamente prevista no artigo 37, parágrafo 1º, que é a vedação à promoção pessoal. No momento que você vai publicar uma notícia, né, uma informação da concretização de uma obra, de uma prestação de um serviço, da liberação de uma verba, eu não posso liberar e publicar isso vinculando a minha imagem como autoridade. Então há uma vedação à promoção pessoal. Fere de morte o princípio da impessoalidade. No momento que você vê um outdoor, deputado, muito obrigado pela liberação da verba, senador, governador, obrigado pela duplicação da estrada, muito obrigado pela liberação de 2 milhões para aumentar o hospital público. Isso fere de morte o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque lá no artigo 37, artigo 37, no seu parágrafo 1º, claro, da Constituição Federal, fala expressamente da vedação à promoção pessoal. Ficou claro? Então é uma das faces do princípio da impessoalidade. Veja que delícia estudar princípios, né? E nós temos o princípio da moralidade. Assim como o princípio da legalidade, nós também temos a moralidade privada, aplicada no convívio social, e a moralidade pública, que é o que nos interessa. A moralidade pública, ela vai se desdobrar em três. Veja, a moralidade pública, quando eu vou, por exemplo, quebrar o decoro parlamentar, quando eu vou agir com probidade ou improbidade e com boa fé.
E essa boa-fé é uma boa-fé objetiva. Eu não preciso provar a intenção do agente. Objetiva. Então, isso é muito importante aqui, ó. Presta atenção. Qual é a moralidade que nos interessa? A moralidade pública. Essa que nos interessa. Porque tudo que for moral privada, a moral privada, ela não interessa para fins de questão, por exemplo, a não ser se for uma questão de ética, tá? Uma questão de direito constitucional e questão de direito administrativo, o que importa ali é a moralidade pública. E quando que eu toco na moralidade pública? Quando eu atinjo 3 situações: o decoro, a probidade e a boa-fé objetiva. Se tu quebrar o decoro, feriu o princípio da moralidade. Se tu agir com improbidade, agiu então com imoralidade. Se você agiu com má fé, ali está a imoralidade pública. Então são 3 situações que caracterizam a moralidade pública: decoro, probidade e boa fé. Ficou claro? É moral, diante da sociedade que eu vivo, ter filho fora do casamento? É imoral, né? É imoral você ter filho fora do casamento, né? Você traiu tua mulher, traiu teu marido, você vai ter um filho fora do matrimônio. Isso é imoral, é a sociedade que impõe. Agora, o senador vai perder o mandato por isso? Não. Tanto é que o Renan Calheiros não perdeu. Ele tem um filho fora do casamento e não perdeu o mandato. Entendeu? Agora, vai ele agir com quebra de decoro? Vai o Renan Calheiros agir, por exemplo, com improbidade, com má fé objetiva? Aí sim atinge o seu cargo, a sua função pública. Entendeu a diferença? Então é muito, muito interessante isso aqui, porque nas questões eles também vão trabalhar a diferença em moralidade pública ou privada, tá bom? Bom, dito isso, nós vamos avançando para o princípio da publicidade. Publicidade. O princípio da publicidade tem várias situações, mas eu gosto de definir algumas. Vamos lá. Todos os atos são públicos. Todos os atos são públicos. Ponto final. Todos os atos são públicos. Não há exceção. Por quê? Porque a publicidade é requisito de eficácia. Eficácia, tá? Eu não estou entendendo tua letra, então escuta. Todos os atos são públicos, ok? Por quê? Porque publicidade é requisito de eficácia. Então, para que aquele ato tenha eficácia, obrigatoriamente ele precisa ser publicado. Tudo bem que nós temos alguns professores e algumas questões de prova também que diz que há exceção à publicidade. Ora, se há exceção à publicidade, aquele ato é ineficaz, porque só se tornará eficaz quando publicado. Então não há exceção à publicidade. O que há, na verdade, é uma publicidade mitigada, escondida, para poucos. Aquele ato foi publicado num boletim reservado do DOU, mas ele foi publicado, meu Deus do céu. Se não fosse publicado, não teria eficácia, entendeu? Mas enfim, aí vem a outra questão mais importante. Onde será que eu publico, né? Onde será que eu vou cumprir o princípio da publicidade? Na imprensa escrita, né? Imprensa oficial, vou até mudar de cor, porque isso é o entendimento do Supremo. Escrita, ok? Por exemplo, no Diário Oficial da União, tá? Então, assim, não é no Facebook do Bolsonaro, no Twitter do Bolsonaro, é na imprensa oficial escrita. Isso que está em verde é orientação do Supremo. Por quê? Porque nós temos uma imprensa oficial falada, a Voz do Brasil. Digamos que a tua nomeação seja falada pelo locutor da Rádio do Brasil. Seria o máximo, né? Seria ótimo. Gravar, mostrar para a mãe. Agora, ela é inválida para fins de publicidade oficial. Por quê? Essa tua nomeação, como ato administrativo que deverá ser publicada para que seja gerada eficácia
na imprensa oficial escrita, diz o nosso querido Supremo, tá bom? E aí, para finalizar, vamos então mudar nossa cor, a eficiência. 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 A eficiência é um princípio hoje, né, postado, porque eu tenho a emenda constitucional número 19, emenda constitucional número 19 de 98. Então, não é um princípio originário, ele é um princípio derivado, por isso mesmo, derivado, tá? Porque ele foi posto de forma expressa apenas em 98 pela emenda constitucional. Então, até aqui, ó, nós temos princípios originais de 88 e o princípio da eficiência só nasceu em 98. Por isso que ele é derivado, não é originário. E outra coisa muito importante, o que é ser eficiência? Guarde esse binômio aqui, ó, guarde o binômio, ó, custo mais benefício, custo-benefício, tá? Porque ser eficiente, na verdade, é fazer mais com menos. Se é fazer mais com menos, então eu estou sendo eficiente. Estou trabalhando custo e benefício. Tá bom? Isso é ser eficiente. E obviamente que toda e qualquer administração pública deve ser eficiente. Veja que tem muita coisa dos princípios, né? Eu gosto muito de dar aula de princípio, explicar princípio, porque o princípio, ele, diferentemente da regra, ele é mais maleável, ele tem mais espaço para interpretação. Nós temos princípios expressos, princípios escritos, né? E aqueles que não são escritos, ou seja, os implícitos. Ambos, né? Tanto um quanto o outro, têm o mesmo poder, o mesmo peso. E, enfim, então é muito bom trabalhar princípios. E veja como a questão de prova veio. Lá da Fundatec, né? da Cefaz do Rio Grande do Sul, a questão mais fácil que tu vai resolver de princípios é esta aqui. É uma questão muito fácil, tá? É assim, são princípios da administração pública expressos na Constituição Federal. Ou seja, ela simplesmente quer saber se você sabe quais são os princípios expressos na Constituição Federal. Os famosos, né, princípios expressos da Constituição Federal. Então não tem como errar uma questão dessa. Vamos lá. Eu tenho 4 princípios expressos, mas eu tenho um que não é, né? Ou seja, legalidade é princípio expresso? Sim. Impessoalidade é? Eficiência? Publicidade? Claro que sim. Então eles trocaram a moralidade pela probidade. Olha só que interessante. Daria para anular isso aqui, Franco? Olha, o desdobramento do princípio da moralidade é, dentre eles, a probidade. Que eu acabei de falar. Veja, ó, olha aqui, ó. Dentre os desdobramentos da moralidade, eles colocaram um deles, que é a probidade. Mas eu tenho o decoro e a boa-fé objetiva. Mas isso é um desdobramento de um princípio, esse sim, expresso. Esse é o princípio expresso. Tá? Então, claro que se perguntar assim para ti, probidade é um princípio expresso? Não, mas ele é um desdobramento da moralidade. Esta sim é um princípio expresso. Veja que não dá para anular a questão, tá? Ok? Então, probidade é um desdobramento da moralidade, mas não é um princípio expresso. E é exatamente isso que nós queremos. Nós queremos algo que não é princípio expresso, é exceção, exceto. Tá bom? Então a questão é a nossa querida letra B. Não dá para errar uma questão dessa, pelo amor do santo Deus, né? Tu tá estudando aí para o teu concurso, com certeza há vários dias, há vários meses, quase. Tem o pessoal que já está há 1, 2, 3 anos conosco, e é assim mesmo, tem concurso que não sai, tem concurso que vai demorar, tem concurso que você tem uma vez por ano, você vai aos poucos melhorando o teu nível, daqui a pouco você vai ser aprovado. Então, o concurso público é difícil, sei disso, né? Fui
lido com isso já faz 20 anos, né? Já estou indo para 20 anos de carreira, tanto pública quanto privada, então eu sei muito bem como é, tá? Por isso que eu faço as domingueiras, né? Para ajudar você aí na solução das questões da banca CESP, pelo menos, tá bom? Então essas questões aqui, essa questão aqui não dá para errar, tá? Agora, tem como fazer uma questão um pouco mais elaborada, né? A OCP, por exemplo, lá no Tribunal de Contas do Pará, fez uma questãozinha de princípio um pouco mais elaborada. Isso é possível. Ó, questão. A OCP, então, fez uma questão de princípio e disse assim: assinala a alternativa que retrata corretamente o princípio da administração pública mencionado. Vamos lá. Qual é a primeira coisa que tu vai fazer aqui? Tu vai selecionar o princípio. Tu selecionando o princípio, tu já sabe na alternativa qual é o norte daquela alternativa, tá? Vamos lá. A letra E, por exemplo, veio aqui com a legalidade. Legalidade. A administração pública pode fazer tudo o que a lei não proibir expressamente. Veja, a legalidade é isso, mas não é a administração pública que pode fazer tudo. Esse entendimento, poder fazer tudo que a lei não proíbe, é o entendimento da legalidade no setor privado. Lembra? Ou seja, quando eu e você, na aplicação do princípio da legalidade, estamos fazendo. Ou seja, podemos fazer tudo que a lei não proíbe. É legalidade privada, não voltada à administração pública. Logo, a letra E está errada. A moralidade. A moralidade administrativa é a prevalência do interesse público sobre o privado. E aí, será? A moralidade administrativa é a prevalência do interesse público sobre o privado. Bom, tudo bem que existe a prevalência do interesse público sobre o privado, mas isso não é moralidade, né? Não tem nada a ver com moralidade. A prevalência do interesse público sobre o privado, inclusive, é um princípio da supremacia, né? Então, também está errada a letra D. Moralidade está ligada a quê? Lembra? Decoro, probidade e boa-fé objetiva. Isso tem que vir na tua prova. Letra C. Eficiência é a transparência da administração pública. Será que isso é eficiência? Lembra que a eficiência é fazer mais com menos. Custo-benefício. Custo-benefício. Quando esta palavra aparece para você, a transparência, não liga ela à eficiência, liga ela à publicidade. A transparência na administração pública, ela se desdobra no princípio da publicidade, tá? Ficou claro? Letra B. A impessoalidade, de acordo com qual a administração pública não pode agir, beneficiando uns e prejudicando outros, ou seja, princípio da igualdade, né? Princípio da igualdade é um dos desdobramentos do princípio da impessoalidade. Lembra qual é o desdobramento da impessoalidade? Ora igualdade, ora finalidade, ora vedação à promoção pessoal. Então, se tu pegar aquela primeira tela que eu fiz para você, tu responde qualquer questão de LIMP. Porque vai ser uma questão fácil. Qual é o LIMP? Marque abaixo uma alternativa que não é um princípio expresso. Pelo amor de Deus, né? Ou vai ser uma questão um pouco mais trabalhada, onde eles vão adentrar no conceito do princípio, assim por diante. Uma noção básica você consegue lá na primeira tela, tá? Então, a impessoalidade é de acordo com a qual a administração pública não pode beneficiar ou prejudicar, né, um ou outro. E letra A, a publicidade, segundo a qual a administração pública deve agir com boa-fé. Veja que boa-fé é moralidade. Boa-fé é moralidade. Moralidade. E eficiência, que eles colocaram aqui como transparência, a transparência é publicidade. Então, eles trocaram a letra A com a letra C. A publicidade é a transparência da administração pública. Aí estaria correto. A eficiência... Opa, não é a letra C não, é a letra B. Opa, a letra D. Ó, a letra D. A moralidade
segundo a qual a administração pública deve agir com boa fé. Aí sim, aí perfeito. A moralidade administrativa é a prevalência do interesse público? Não. A moralidade administrativa, segundo a qual a administração pública deve agir com boa fé. Então veja que eles ficam brincando com vocês, tá? E a nossa letra B é a nossa correta. Ficou claro? Então letra B é a nossa correta. Eu coloquei para vocês aqui, repito, questões fáceis, uma questão mais ou menos, né? Para poder explicar o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ou seja, o nosso querido e amado LIMP. Ficou claro? Moçada, com muito orgulho, né, vou divulgar mais uma vez aqui os nossos canais. Vá lá na Juspolis, fica aqui no canal do Focus. O Focus tem um canal muito ativo, né? Toda hora tem aula, tem ao vivo, tem revisões aqui. Então, o canal do Focus é um canal ativo que eu tenho orgulho de fazer parte, né? Participando aqui do canal. Mas nós também temos o nosso canal lá na Juspolis e é um canal que está crescendo. Estamos fazendo ao vivo, resolvendo questões do CESP. Estamos ajudando muita gente lá e eu quero te ajudar também. Então, vai lá no canal da Juspolis, tá? Já que tu tá aqui no YouTube, ó, vai ali, adiciona e logo nós vamos fazer ao vivo e os vídeos estão sendo postados lá toda semana. Ah, tenho dúvida, Franco? Vai lá no Instagram e manda a dúvida para mim, tá? Manda a dúvida para mim lá que eu vou fazer questão de responder. Joia, moçada? Um abraço, fique com Deus, bons estudos, até a próxima.